corrigir os exercícios que passei para você do tópico para casa. Mas antes disso, vocês abram o livro na página 212, certo? Na atividade discursiva, que é uma pequena pergunta, onde pergunta que qual a relação existente entre as medidas de um ângulo central e de um ângulo inscrito, determinados por um mesmo arco. Então, sabemos que a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central. Então, na atividade discursiva, vocês respondam isso. A metade do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central, certo? Se vocês responderam certo, ok. Se não responderam, vocês corrigem, certo? Então, vamos... o tópico da atividade em sala, eu respondi na aula passada para vocês, certo? E agora vamos para o tópico para casa, que é da página 214, certo? No número 1 fala sobre a London Eye, também conhecida como milênio, a roda de milênio. É uma roda gigante de observação com 135 metros de diâmetro, certo? E está situada na cidade de Londres, capital do Reino Unido. Aí quer saber quanto aproximadamente percorrerá uma pessoa nesta roda gigante em 6 voltas, certo? E está pedindo para considerar que π é igual a 3,14. Então, primeiro vamos achar o comprimento, né? A circunferência, certo? E vale lembrar que o raio, ele não informa qual é o raio, mas sabemos que o raio é a metade do diâmetro. Como diz que o diâmetro é 135, então o nosso raio vai ser 135 dividido por 2, certo? Então, botamos a fórmula do comprimento de círculo, que é C igual a 2π vezes R, certo? Então, eu tenho que 2 vezes, o π é 3,14, como disse na questão, então é 2 vezes 3,14 vezes 135 dividido por 2, que é 67,5, certo? Então, multiplicando 2 vezes 3,14, eu tenho 6,28. E agora eu multiplico 6,28 vezes o 67,5, certo? Então, eu tenho como resultado 423,9. Mas o meu resultado ainda não é esse, porque eu tenho aí o comprimento de uma volta. Só que na questão fala de 6 voltas, certo? Então, eu calculo esse valor multiplicando ele por 6. Então, 423,9 vezes 6 tenho como resultado 2.543,4. Então, a minha resposta correta é a letra D, certo? No número 2, mostra uma figura, como vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. E na figura diz que a reta T é tangente no ponto P ao círculo de centro O, certo? E diz que a medida do arco AB é 100 graus e do arco BCP é 194 graus. Aí quer saber o valor de x em graus. Observem aí na figura que tem no livro de vocês. Antes de tudo, queremos saber quanto vale AP, o arco AP. Sabemos que a soma de todos os arcos corresponde a 360 graus, certo? Então, temos que o arco AB é 100 graus e o arco BCP é 194 graus. Então, para descobrirmos quanto vale o arco AP, fazemos 360 menos 100 graus menos 194 graus, que temos como resultado 66 graus, certo? Então, sabemos que o arco AP mede 64 graus. Sabemos que x, observem aí o x, ele é um ângulo excêntrico, externo no caso, né? Sendo assim, vamos calcular o x, né? O valor do x, que é o que minha questão pede. E temos que BCP, o arco BCP, menos o arco AP, dividido por 2, certo? Então, basta substituir. Eu sei que o meu arco BCP vale 194 e eu descobri que o meu arco AP vale 66. Então, calculo 194 menos 66, que tem como resultado 128, e divido 128 por 2, que tem como resultado 64 graus. Então, a minha resposta correta no número 2 é a letra D, certo? No número 3, vamos lá. Diz que uma pista de corrida de 400 metros é constituída por trechos retos e semicirculares, conforme mostra na figura, que vocês podem acompanhar pelo livro de vocês, certo?
diz que, suponha que 2 atletas nas curvas sempre se mantenham na parte mais interna de suas raias, de modo a percorrerem a menor distância nas curvas e que a distância medida a partir da parte interna da raia 1 até a parte interna da raia 8 seja de 8 metros, certo? Para que ambos percorram 400 metros, quantos metros o atleta da raia mais externa deve partir à frente do atleta da raia mais interna? Observem que o comprimento de uma pista corresponde ao comprimento de um círculo mais 2 segmentos de reta, certo? Então, temos que o nosso raio é 36,70 e temos que o segmento de reta é 84,76. Vamos calcular o da raia 1, que no caso é da raia interna, certo? Do atleta que corre na raia interna. Então, temos que o comprimento de circunferência é igual a 2 vezes π vezes r, mais, certo? Mais, como diz aqui na observação, ó, 2 segmentos de reta, ou seja, 2 vezes o segmento de reta, que eu tenho que é 84,76. Então, vamos calcular. Temos que 2 vezes o π, que é 3,14, como diz na questão, vezes 36,70, certo? Mais 2 vezes 84,76. Então, eu tenho que 2 vezes 3,14 é 6,28. E 6,28 vezes 36,70 é 230,476, certo? Mais 2 vezes 84,76 é 196,52. Somando os dois, temos como resultado 399,996, ok? Agora, para calcular a raia 8, temos que lembrar que no raio devemos aumentar mais 8 metros, como vocês podem perceber aí na figura de vocês. Então, no raio, devemos somar 36,70 mais 8, que vamos ter como resultado 44,70. Observem que, para calcular a raia 8 é o comprimento da circunferência, né? 2 vezes 3,14, que é o π, vezes 44,70, porque somamos o raio mais 8, como estamos falando da raia externa, certo? E temos como resultado 280,716, mais 2 vezes 84,76, que sabemos que é 196,52. Somamos os dois e temos como resultado 450,236. Como na questão está pedindo para que ambos percorram 400 metros, quantos metros o atleta da raia mais externa deve partir à frente do atleta da raia mais interna? Então, basta eu diminuir, certo? Eu tenho uma raia externa, que é a minha raia 8, e diminuir a raia interna, que é a raia 390, a raia 1, certo? Então, a diferença desses dois vai ser o meu resultado. Então, quando eu diminuo 450,36 de 399,996, eu tenho como resultado 50,24 metros. Então, a minha resposta correta do número 13 é a letra D, certo? No número 4, fala sobre a torre, o maior relógio da torre, né, da Europa. E fala que o mostrador desse relógio tem formato circular e o seu ponteiro dos minutos mede 4,35 metros. Ou seja, o seu raio é 4,35 metros, certo? E vamos considerar que π vai ser igual a 3,1. Aí quer saber a distância que a extremidade desse ponteiro percorre durante 20 minutos. Como sabemos, 20 minutos corresponde a 1/3 de 1 hora, então corresponde a 1/3 da circunferência, certo? Então, para calcular o comprimento da circunferência, eu vou fazer C sobre 3 igual a 2π vezes R, que é o raio, dividido por 3, certo? Então, basta substituir. 2 vezes o π, que ele diz na questão que vale 3,1, né? 2 vezes 3,1 vezes o raio, que é 4,35, certo? Então, eu tenho que 2 vezes 3,1 é igual a 6,2. E 6,2 vezes 4,35 é igual a 26,97. Quando eu divido 26,97 por 3, eu tenho como resultado 8,99. Então, quer saber aproximadamente, né? Então,
8,99 está mais próximo do número 9, que é 9 metros, na letra B. Então, a resposta do número 4 é a letra B, certo? No número 5, a figura, vocês podem olhar a figura aí, no livro de vocês, certo? E diz que no processo inicial de criação de um logotipo para uma empresa, um designer esboçou várias composições de formas geométricas, na tentativa de encontrar algo simples e representativo. Aí, em uma dessas composições, um círculo de raio R igual a 6 centímetros foi sobreposto a um triângulo equilátero de lado 18 centímetros, certo? De acordo com a figura. Aí, sabendo que as duas figuras têm centros no mesmo ponto, pode-se afirmar que o perímetro do logotipo é em centímetros igual a, certo? Então, eu tenho que 6 é o meu raio, né? Isso. E MB, ele representa exatamente os lados do triângulo. É 18 dividido por 3, que 18 dividido por 3 vai ser 6. Por isso que aqui eu tenho 6 vezes 6, certo? Aí, mais 2π vezes 6 dividido por 3. Como o raio é 6, então eu já substituí aí, certo? Como na questão não pede para calcularmos π, né? Isso? Então, vamos deixar π na forma de π. Então, temos que 6 vezes 6 é 36, mais 2π vezes 6 tem como resultado 12π dividido por 3, certo? Só que eu não vou calcular isso. Eu vou calcular da seguinte forma. Eu tenho que 6 vezes 6 é 36, certo? E tenho mais 2π vezes o 6 dividido por 3. Então, eu tenho o 36 mais 6π, certo? E tenho que 36 mais 6π, eu posso colocar um fator em evidência. Então, eu tenho um número que divide tanto 36 como 6. E esse número é exatamente o 6, certo? Esse número é exatamente o 6. Então, fica 6 em evidência. Aí, entre parênteses, 6, que 6 vezes 6 é 36, mais o π. Então, a minha resposta correta é a letra C. Pessoal, aqui era dividido por 2, certo? Eu tinha colocado errado, no caso. Eu tinha colocado dividido por 3, mas não era dividido por 2. Certo? O dividido por 3 é o 18, por causa que o triângulo tem 3 lados, certo? Resposta, letra C, do número 5. Certo? No número 6, fala aqui uma figura B, C e D. Na figura, né? Que vocês têm aí no livro de vocês também. B, C e D são pontos distintos da circunferência de centro O e o ponto A é exterior a ela, certo? Além disso, ABC e AOD são colineares. AB é igual a OB e COD mede alfa graus, certo? Aí quer saber a medida de ABO em graus, certo? Aí podemos observar que o ângulo ABO é justamente o ângulo que queremos saber o valor, então vamos chamá-los de X, certo? Sendo assim, o ângulo CBO é 180 menos o X, certo? Então, podemos observar que o triângulo BOC é isósceles, pois as medidas OB e OC são iguais à do raio do círculo. Sendo assim, a medida do ângulo OCB também é 180 menos X, certo? Aí, como diz aí na questão que AB e BO, ele possuem a mesma medida. Então, os ângulos BAO e BOA também são congruentes e também possuem as mesmas medidas. Então, vamos chamar essas medidas de Y, certo? Então, a soma dos três ângulos tem como resultado 180. Então, eu tenho que BAO é Y e BOA é Y. E o ângulo X é aquele justamente que eu quero descobrir, que é o ABO, certo? Então, eu tenho que Y mais X é igual a 180, certo? Então, eu somo o Y com Y, que tem
2y, que é igual a 180 menos x. Eu deixo o y sozinho, então tá dividindo, o 2 passa para lá multiplicando, certo? Perdão, tá multiplicando, passa para lá dividindo. Então, eu tenho 180 menos x dividido por 2. Então, eu tenho que y vale 180 menos x dividido por 2. Como vocês podem perceber, eu chamei de y os ângulos BAO e BOA, certo? Então, os ângulos BAO e BOA valem 180 menos x dividido por 2, certo? Sendo assim, observem na figura de vocês, vamos utilizar o teorema do ângulo externo para achar o ângulo x, certo? Então, temos que 180 menos x dividido por 2 mais 180 menos x é igual a alfa, certo? Então, eu tenho que 180 menos x mais 360 menos 2x é igual a 2 alfa. Ou seja, eu tirei o mínimo de 2, certo? E obtive esse resultado. Então, temos que menos x menos 2x é igual a menos 3x. E 180 mais 360 é igual a 540. E temos que é igual a 2 alfa, certo? Então, multiplicando por menos 1, temos que 3x é igual a menos 2 alfa mais 540. Então, temos que x é igual a menos 2 alfa mais 540. O 3 estava multiplicando, passa para lá dividindo. Então, eu tenho que menos 2 alfa sobre 3 mais 540 dividido por 3 é 180, certo? Então, eu tenho que a minha resposta é 180 graus menos 2 alfa sobre 3. É exatamente a letra C. Então, a resposta do número 6 é C, certo? No número 7, a questão diz o seguinte: o planeta Terra descreve seu movimento de translação em uma órbita aproximadamente circular em torno do Sol. Aí vamos considerar o dia terrestre com 24 horas, certo? O ano com 365 dias e a distância da Terra ao Sol aproximadamente 150.380 vezes 10 ao cubo, quilômetros. Está pedindo para determinar a velocidade média em quilômetros por hora com que a Terra gira em torno do Sol. Use a aproximação π igual a 3, certo? Então, eu tenho que o tempo do movimento é igual a o ano, quantos dias o ano tem, vezes as horas, certo? Do dia. Então, eu tenho que 365 dias vezes 24 horas, eu tenho 8.760 horas. E já a distância corresponde ao comprimento da circunferência, cujo raio é equivalente à distância Terra-Sol, certo? Então, para achar o comprimento da circunferência, eu uso a fórmula C igual a 2π vezes R. Então, eu tenho que 2 vezes o π, aí está dizendo que é o quê? 3, né? 2 vezes 3 vezes o R, que é exatamente 150.380 vezes 10 ao cubo. Sabemos que 10 ao cubo é igual a 1.000, certo? Então, temos que 2 vezes 3 é 6. E 150.380 vezes 1.000 é igual a 150.380.000. E 6 multiplicado a 150.380.000 tem como resultado 902.280.000, certo? Então, já que achamos o comprimento, para calcular a velocidade, basta dividir esse resultado por 2, certo? E quando dividimos isso por 2, temos como resultado 103.000 km por hora, ok? Então, a resposta do número 7 é exatamente 103.000 km por hora. No número 8, fala sobre uma pista de atletismo de formato circular, certo? Que tem 80 metros de diâmetro. Partindo de um determinado ponto X dessa pista, os atletas A e B iniciaram o seu treinamento correndo em sentidos contrários, sendo B no sentido horário e A no sentido anti-horário. No momento em que A completou 100,48 metros percorridos, eles se encontraram. Considerando π igual a 3,14 nesse momento, B tinha percorrido. Então, para calcular quanto B tem percorrido, certo? Vamos achar o comprimento de circunferência, sendo o raio da pista igual a 40 metros, ok?
Então, temos que 2 vezes π, que é 3,14, vezes 40. Então, 2 vezes 3,14, eu tenho 6,28, vezes 40, que é igual a 251,2 m, certo? Então, para eu encontrar o tanto que B tem percorrido, eu diminuo esses 251,2 com o tempo que A percorreu, que é 100,48. Então, 251,2 menos 100,48, eu tenho como resultado 150,72 metros. Então, a minha resposta correta do número 8, é a letra C, certo? Aí, o Mais Enem eu já tinha respondido na aula passada, sintetizando a unidade, certo? Então, no número 1, aqui, ó, página 216, sintetizando a unidade. Então, eu tenho aqui no número 1, ele diz que raia, diâmetro e corda, eles são o quê? Elementos da circunferência, certo? No número 2 diz que comprimento da circunferência de arcos. Qual é a formulazinha? C igual a 2 vezes π, não é isso? Vou colocar o π aqui, vocês sabem, vezes R, que é o raio, certo? No número 3, tem ângulo central, ângulo inscrito, ângulo semi-inscrito, ângulo excêntrico, interior e exterior. Eles são os ângulos de quê? Eles são os ângulos da circunferência, os ângulos na circunferência. Certo? No número 4, são congruentes se forem traçados a partir dos mesmos pontos, ou seja, os segmentos tangentes. Certo? No número 5, cordas que intersectam secantes que se intersectam fora da circunferência ou tangente que intersecta uma secante fora da circunferência. Relaciona-se ao quê? A potência de um ponto, certo? Então, a unidade 7 está completa. Eu respondi com vocês as atividades em sala, na aula passada, e nessa aula estou corrigindo as atividades que eu passei para ser feito em casa, certo? Então, eu espero que vocês